Climate Now, em colaboração com Copérnicos. Olá, seja bem-vindo a Climate Now, a sua atualização mensal sobre o que está realmente a acontecer ao nosso planeta. Já a seguir, não perca uma reportagem de Roma sobre os mais recentes esforços para gerir os riscos sanitários das ondas de calor. Mesmo quem está mais em risco, como os idosos ou as pessoas com doenças crónicas, muitas vezes não o consideram como um problema grave. Mas primeiro, os últimos dados do Serviço de Alterações Climáticas Copérnicos. A nível global, tivemos o terceiro mês de julho mais quente do que há registro. Na Europa foi o segundo mês de julho mais quente de sempre, com temperaturas 1,4 graus Celsius mais altas do que a média entre 1991 e 2020. Apenas julho de 2010 foi mais quente do que este. Agora, se olharmos para o mapa das anomalias de temperatura, podemos ver diferenças em toda a Europa, com fortes ondas de calor, desde o Báltico ao Mediterrâneo Oriental, em que as temperaturas chegaram aos 42 graus Celsius. A Lituânia teve a onda de calor mais longa de sempre do país e a Irlanda do Norte bateu o recorde nacional de temperaturas ao ultrapassar várias vezes os 31 graus Celsius. Já nesta faixa azul, do Portugal, a Alemanha e partes do noroeste da Rússia, já ninguém fez ideia do que foram estas ondas de calor, tendo em conta que esteve mais frio do que a média. Foi registada também mais umidade do que a média em grande parte da Europa. Se olharmos para o mapa de anomalias de precipitação, houve inundações devastadoras em partes da Bélgica, Alemanha, Países Baixos e Luxemburgo. Mas, mais uma vez, o cenário não foi todo igual no continente, com o leste, mas também Espanha e Portugal mais secos em média do que o habitual. Passemos agora à nossa reportagem para ver os mais recentes esforços na gestão dos riscos sanitários das ondas de calor. Com as alterações climáticas, temperaturas perigosamente elevadas estão a atingir as cidades europeias com mais frequência do que nunca. O que pode então ser feito para proteger os mais vulneráveis? Jeremy Wilkes conta-lhe tudo, de Roma. Está um dia escaldante aqui em Roma, com temperaturas na casa dos 30 graus. O nível de alerta da onda de calor foi aumentado e os habitantes locais, bem como os amigos de quatro patas, estão a sofrer. Já não é habitável, não é como antes, quando podíamos sair no verão e dar um agradável passeio à tarde, fazer algumas compras. Agora é impossível. O problema é, sobretudo, à noite. Esse é o problema para a minha saúde. Tenho tensão alta, sinto fadiga e sou fumador, infelizmente. Para proteger os mais vulneráveis, as autoridades de saúde adaptaram um sistema de telemedicina da Covid e estão a usá-lo para prevenir doenças relacionadas com o calor. A gestora do projeto assegura que os idosos que vivem sozinhos sejam contactados regularmente e aconselhados sobre ondas de calor, desde a adaptação da medicação ao simples consumo de água. O risco é a desidratação. Digamos que desbloqueia uma cadeia de acontecimentos, mas esse é geralmente o ponto de partida e é por isso que a solidão é considerada o elemento de risco número 1 para as pessoas idosas. O investigador Andrea Cecchiglia está a trabalhar num novo sistema de alerta sanitário para o chamado efeito de ilha urbana de calor. O fenómeno tem demonstrado aumentar as temperaturas no centro da cidade para níveis potencialmente nocivos. Em média, a ilha urbana de calor em Roma, durante a noite, atinge uma intensidade de 3,4 graus Celsius, o que significa que no centro da cidade, em média, a noite é 3,4 graus Celsius mais quente do que no campo. Mas também observamos picos de 6,2 graus Celsius, pelo que tem havido noites muito quentes na cidade. Em toda a Europa, os governos estão agora a levar mais a sério os riscos de saúde relacionados com o calor, construindo sistemas de alerta com base em dados climáticos e meteorológicos. Não há soluções simples, uma vez que os alertas de ondas de calor podem ter de ser adaptados às populações locais. Não há uma definição universal de uma onda de calor. Não existe um nível universal de temperatura de risco para toda a Europa ou para o mundo inteiro. Em Roma, 32 graus é uma temperatura normal no verão, mas para o Reino Unido ou para a Finlândia já é muito, muito quente. As condições têm de ser adaptadas e os sistemas de alerta têm de ser específicos da cidade. Para saber mais sobre as projeções de ondas de calor na Europa e os diferentes cenários climáticos, visite o nosso site. É tudo por este programa. Vemo-nos em breve. Climate Now, em colaboração com Copérnicos.